Ajeitando aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma live. Esperar o pessoal chegar, o pessoal entrando aqui já. Vamos ver. Olá, Elias, Andréa, Vinícius. Ô, meu jovem. Cosme, tudo bem, Cosme? Vi o teu comentário hoje lá relacionado ao certificado, mas não tive tempo ainda de responder. Me desculpa, cara, muitos comentários. Vou responder lá. Adriano, Regina já entrou, já te chamo. Caio. Meu amigão. Isso aí, Cosme, boa noite. Mais uma vez. Claudinha. Muito bom, hoje vai ser legal. Que tema, hein? Que tema. Estou extremamente esperando essa hora aqui, viu? Vamos ver. Ah, Luiz aí, ó. Adilson. Muito bom, muito bom. Esperar o pessoal chegar, já começo. Isso aí, vamos nessa. Boa, Cosme. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma live do nosso projeto Escalada do Zero à Gerência. Já falei para vocês que eu acredito verdadeiramente que a principal missão de quem chegou no topo profissional, de quem escalou, ó, qual que é a principal missão, ó, é jogar a corda para que outros profissionais que querem percorrer a mesma trajetória possam subir também. E a minha forma de jogar a corda, vocês sabem que é por meio do conhecimento. E nos últimos dias, conhecimento para mim tem nome: Escalada do Zero à Gerência. Tá quase chegando a escalada. A escalada ela vai começar do dia 28. Ela começa no dia 28 e vai até o dia 2/10. E a gente vai ter muitas horas de conteúdo 100% online, 100% gratuito, onde eu vou ensinar o passo a passo de como sair do zero e chegar ao tão almejado cargo de gerência, cara. Já é, os caras já falam, eu falo aqui todo dia isso. O pessoal da internet, o pessoal da internet tá louco comigo, porque já é o maior evento sobre desenvolvimento profissional da internet, cara. Já é o maior evento. E aí, como é um evento grande e perto do que a gente precisaria poucas horas, eu tô fazendo essas lives de aquecimento. Então, quase todo dia eu estou trazendo um convidado aqui, para que esse convidado, a gente aborde algum assunto que também a gente vai abordar lá na live. Então, a gente já chega na live preparado, chega no treinamento preparado e aquecido. Por isso que nós temos essas lives. E todos os dias nós falaremos ou sobre um sabotador ou sobre um acelerador. Aceleradores são estratégias que vão fazer você chegar mais rápido, e os sabotadores eu vou te dar estratégias para que você possa contornar os desafios. E eu já vou chamar a nossa convidada de hoje. O tema de hoje é se a escalada demorar demais. Mas eu quero chamar a nossa convidada aqui, ó. Ah, Thalita, não deixa passar uma live, né? Aqui, ó, vou chamar a nossa convidada de hoje. Tô chamando. Ah, vamos lá. Boa noite, Fernandão. Tudo bem? Olha Né? ela aí. Legal, Tudo bem? tudo ótimo. Nossa, que prazer. Fico muito feliz pelo convite, saber que você está nessa jornada aí de um projeto incrível que começa na semana que vem. É. E, obviamente, não poderia ficar de fora e poder contribuir com você. Gratidão Muito. pelo convite e espero poder ajudá-lo da melhor forma possível. Não, Eu eu não tô sei muito se você está contente. me vendo bem, mas para mim está muito fosco aqui. Eu não sei como é que está a imagem. Tá tudo bem. Se o pessoal estiver ouvindo a gente, digita um, por favor. Mas, Regina, eu gostaria que antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse aqui para o pessoal que está assistindo a gente.
Pessoal, é muito gratificante estar nessa live aqui, poder contribuir com os seguidores do Emerson, com os meus seguidores também, quem estiver aqui. Eu sou a Regina Adão, eu sou Master Coach, eu sou terapeuta floral, treinadora de alto impacto. Acabei de fazer um novo curso aí de PNL também, e outros mais que venha trabalhar com o mental. Nós precisamos muito ser mental coach. Eu sou também atleta de alto rendimento. Para quem não me conhece, eu sou Regina, que faço mentoria com os grandes atletas de alta performance. A Regina tem uma grande trajetória com esses atletas de alta performance, né, Regina? A gente vai comentar um pouco Sim, alguns deles aqui, sim, sim, sim. mas para mim é fantástico ter você aqui, porque ó, quem trabalha, quem trabalha orientação de atleta de alta performance e principalmente uma orientação mental, porque o atleta de alta performance, muitas vezes, e aí você me corrija se estiver errado, é o detalhe, é o segundo, que já não é mais o Exatamente. corpo, né? Não é o físico, ele ganha aqui, ó, na concentração, no detalhe, né, Regina? Perfeito, Emerson. Eu costumo dizer o seguinte: o atleta, ele tem lá o técnico, né, para ele poder fazer toda a sua performance, né, corporal. Ele tem o seu nutricionista, ele precisa ter o seu médico ortopedista, fazer todos os seus exames, estar tudo completo. Agora, se ele não tiver a mente bem concentrada, por um detalhe, um mental coach que pode transformar a vida dele em, de um divisor de águas, vamos dizer assim, fica muito mais difícil. Por quê? Porque mexe muito com o emocional, né? E o emocional, nós, como mental coach, temos grandes técnicas, né? Nós temos ferramentas para que eles não se sabotem. Porque muitas Aham. vezes o atleta acaba se sabotando por alguma coisa. E não é nem por conta do treinador, não é nem por conta de uma nutrição, de estar ou fora do peso, ou ter que ganhar muito massa muscular. É porque algo, algum gatilho fez com que ele se desalinhasse dentro, se deixasse de se concentrar. A gente fala Por bastante isso que é sobre isso. tão importante um mental coach para um A atleta de gente, alto rendimento. a gente falou isso bastante na live de ontem, né, turminha? Né, diretoria? Ontem a gente falou só sobre sabotadores, o quanto que isso interfere diretamente na tua escalada, né, profissional, na tua escalada do zero Exatamente. à gerência. Mas Sim, hoje o sim. nosso tema, Regina, o tema que eu quero conversar com você hoje, que é um tema, e se a escalada demorar demais? Só que aí eu parto do princípio do seguinte: a gente sempre tem a impressão, quando eu falo a gente, nós profissionais, né? Nós Sim. profissionais, e a experiência que eu tenho, dentro do mundo corporativo diz o seguinte, que a maioria das pessoas sempre tem a impressão de que está demorando demais a jornada, né? Verdade, verdade. E Sim. aí vem a pergunta, né? Por que que a jornada demora tanto para chegar? Além Será? do planejamento, né, Emerson, que a gente faz um planejamento de metas, de objetivos, de trajetórias. E aí vem a pergunta, dentro da organização e até mesmo você que é diretor, você sabe. O que é que você tem feito para que você eleve a sua alta performance e o seu autoconhecimento a ser desenvolvido? Muitas vezes, o candidato, o colaborador, espera pela empresa te dar um Aham. treinamento, fazer com que você tenha um up, te dar um start, falar, eu pensei nisso, mas por que eu não fiz isso? Não, isso depende de você. A empresa, ela não tem que cobrar isso do colaborador. Você tem que correr atrás do seu autoconhecimento. Você tem que se desenvolver. Não é só para se destacar. É óbvio, todos nós temos objetivos, todos nós temos algo a ser determinado. Mas o que eu falo de princípio dessa jornada, ela só depende de você.
Só depende do seu autoconhecimento, da sua evolução. Só. Cara, vocês, ó, as pessoas já devem estar cansadas de ouvir eu falar isso, mas vou falar mais uma vez. Vou falar mais uma vez, Rê. Sabe o que acontece? Toda jornada, ela parte de um princípio. Você definir o seu destino. Exato. E aí eu já vou colocar, eu já vou colocar logo esse bode na sala. Quanto mais tempo, ó, anota isso aí, ó, anota isso aí quem está assistindo a gente. Toda jornada começa. O primeiro passo para você definir para você ter uma jornada mais rápida é você definir o seu destino, rápido. Exato. Perfeito. Tem gente, as pessoas, os profissionais demoram muito para definir o destino. Rodam muito em círculo para definir o destino. Exato. Turma, quanto mais rápido você definir onde você quer chegar, mais rápido vai ser a sua jornada, mais você encurta esse tempo, né? E aí, não adianta falar que isso aqui é meu, não, porque a pesquisa de Stanford não, da Pensilvânia, já diz o seguinte, que somente 3% dos profissionais têm clareza no seu objetivo. No seu objetivo, no seu destino. No seu objetivo, no seu destino. E aí é onde você quer chegar. Onde você quer chegar, porque todo destino é como se fosse um GPS. E aí vocês vão ouvir eu falando isso muito, Exato. vocês vão ouvir eu falando isso muito lá na segunda-feira, que vai ser a nossa primeira aula. A aula, Sim. né? Sim. É como se fosse um GPS. Você não sai do lugar se você não tiver o seu destino muito bem traçado. Você tendo o seu destino muito bem traçado, é que ó, o GPS ele te guia. Ou você tem 1, 2, 3 rotas para chegar naquele destino, como se fosse o Waze. Mas não, a gente fica dando volta, pensando, não sei se eu quero isso, não sei se eu quero aquilo, como que vai ser e tal. Esperando alguém te dar um start. Esperando alguém te dar o start, esperando a empresa te dar um start. E esperando. não é assim. Nós precisamos agir, né? Dentro desse propósito todo que você diz, né? Aonde a gente quer chegar. Eu acho que o principal de tudo é a gente ter ação. Eu quero agir. E por que eu quero agir? Porque eu tenho algo a chegar. Eu sou determinado. Então, se eu agir antes, eu chego antes naquilo que eu quero como objetivo, como meta, como sonho, independente. Digamos assim, eu vou até dar um exemplo. Tem corredores de rua, de 10 mil quilômetros, vai. E aí ele quer fazer uma meia maratona. O que ele tem que fazer? Treinar. E treinar o quê? O tempo. Ele precisa treinar o tempo. Então, dentro do que você está falando, até dessa jornada gerencial, qual é o tempo que você espera de você ser um gerente? Chegar. Qual que é o tempo? Posso pegar esse teu gancho? Esse tempo só depende de você. Posso pegar esse teu gancho? Pode. Você falou um negócio que eu falei sobre a questão do traçar o destino rápido, mas tem outra coisa. Você falou, Regina, como você agora me colocou uma coisa. Entre em ação rápido. Exato. Ah, porque eu preciso fazer aquele... Gente, assim, eu parto do princípio, e aí eu cresci, aprendi e venho descobrindo isso cada dia mais, Rê. Eu parto do princípio que o seu próximo passo, ele está sempre atrás de um conhecimento que você não tem ainda. Perfeito. Sempre. Para tudo. Putz, talvez se você queira melhorar alguma coisa na sua vida pessoal, é porque te falta algum conhecimento. Putz, estou com muita dívida. Te falta conhecimento de administrar melhor sua grana. Ah, estou passando por momentos difíceis com meu esposo, com a minha esposa, com meus filhos. Putz, talvez te faça conhecimento um pouco mais sobre características comportamentais, diálogo, negociação.
desenvolvimento humano. Então, o nosso próximo passo, ele sempre está depois do conhecimento que a gente adquire. Então, eu fiz essa introdução para dizer o seguinte: às vezes a gente demora muito para se decidir a adquirir o conhecimento. A gente demora muito para agir para o conhecimento. Putz, eu preciso... aquela famosa frase: quem de nós já não teve amigo que o amigo senta com você no bar e fala assim, ó, pô, tô pensando em fazer um curso aí, ó. Aí passa daqui um mês... Ah, não tenho tempo. Aí passa daqui um mês, o Rê, ele fala assim, aí você senta com ele no bar e fala assim, como tá a tua vida? Ah, minha vida tá ruim. Ou não tá legal, como eu queria. Mas tô pensando em fazer um curso aí. Ah, eu tô pensando em falar com aquela pessoa. Eu tô pensando em ligar naquela empresa. Eu tô pensando em conversar com o meu chefe. Eu tô pensando. E demora muito para agir. E aí esse tô pensando, gente, passa um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. E a pessoa não... E o profissional não agiu com a velocidade que precisava para alavancar a carreira dele, né? Exatamente. Poderia ter sido num curto período de tempo, feito o planejamento, tendo foco, tendo objetividade e clareza. E saber que em 1 ano eu quero chegar em tal lugar. Em 1 ano eu quero ter algo. Então, isso eu acho que vale para tudo na vida, né? A gente precisa realmente administrar o nosso tempo. E hoje, Emerson, mais do que nunca, o quanto tempo nós temos para adquirir autoconhecimento. O quanto tempo nós temos para administrar e sonhar com algo tangível. Não adianta a gente sonhar com algo que não seja tangível. Isso não vai fazer sentido para você. Concordo. Então, para mim, faz todo sentido que o tempo faz toda a diferença. Hoje, nós estamos falando aqui, né? Conversando. Mas e o tempo de amanhã? Será que nós teremos esse tempo para amanhã? Temos que ter tempo para hoje. Se eu posso fazer amanhã, por que eu não posso fazer hoje? Isso serve para mim também. É essa administração do nosso tempo para o nosso autoconhecimento, desenvolvimento, meta, planejamento, sonhos, objetivos. O que você quiser depende de você. É o seu tempo. Você me deu um gancho agora, então. Bora! Você me deu um gancho aí. Eu gostaria que vocês anotassem o que eu vou te falar, que eu vou falar para vocês agora. Anota essa parada, porque essa é uma das paradas mais sérias que eu levo para minha vida. Daqui a 5 anos, você vai ter desejado ter começado hoje. Aí. Daqui a 5 anos, você vai ter desejado ter começado hoje. Ser humano, profissional, é mestre em procrastinar as vontades, é mestre em deixar para depois e não fazer agora, e não se desenvolver agora, e não buscar evolução agora, e não agradecer agora, e não ajudar agora, depois. Aí a pessoa fica assim, ó. Pô, aí que acontece, sabe o que acontece? Sabe o que acontece, Rê? Muitas Vamos vezes... lá, vamos ver se é o mesmo pensamento, vamos lá. Né? Acontece assim. Acontece que a gente entra no vitimismo, porque olha as outras pessoas se desenvolvendo e a gente não se desenvolveu, né? Não. Perfeito. Tá demorando para chegar no nosso assunto, né? Tá demorando para chegar no nosso destino. Sim. E aí fica assim, se eu tivesse começado a fazer isso lá atrás, se eu tivesse feito, se eu tivesse não sei o quê. Meu, 2 alternativas. Se já passou isso na tua cabeça, começa a fazer hoje. Então, para que você não pense isso na segunda vez. E se tá passando isso na tua cabeça, cara, apaga o que é passado, não deu para fazer, bola para frente, por diversos motivos, né? E
coloca no papel agora e começa a agir agora. Quanto mais rápido você começar a agir, mais rápido você vai chegar. Claro, agir de forma ordenada, com planejamento, como a Regina falou. Claro. Tudo que for tangível, né? Você fala assim, eu quero ganhar, eu quero ter uma Ferrari. Ok, todos nós podemos sonhar, tá? Mas como é que você vai, o que que você vai fazer para você ter uma Ferrari? Você tem duas opções. Ou você trabalha e tem um salário excelente ou ganha uma premiação, ou você joga na Mega Sena. Pode ser sorte, como pode ser azar. Então, são coisas tangíveis, né? Eu sempre costumo dizer para os meus atletas o que é tangível, o que é que vai fazer diferença para ele se naquela competição ele não ganhou, ele não realizou e ele pôde trazer o seu mindset passado e falar assim, puxa, eu deveria ter feito isso. Mas por que que ele não fez isso antes? Porque algo se desconectou, né? No seu crescimento psicológico, em alguma coisa fez com que ele se desconectasse. Ele até entra para querer ganhar, mas algo sabotou ele e ele viu um adversário mais potente do que ele, que fez ele se sabotar. Porque nós temos um grande problema, Emerson. A gente é muito competitivo, né? Eu sou muito competitiva. E quando você vê um adversário que você veja que ele está na frente, você fala assim, caramba, eu tenho que correr um pouco para estar do lado. É como se você falasse assim, eu tenho que chegar junto com ele. Não dá para você ganhar se você não atingir um ponto a mais que esse cara, não é? A competição é assim. E é assim que eu trato os meus atletas. Ele não está sozinho. Um jogador de futebol não está sozinho. Um boxeador não está sozinho. O atleta do MMA não está sozinho. O jogador de vôlei não está sozinho. E aí tem uma grande diferença. Se nós tratarmos somente dois adversários, eu e você, eu tenho que saber qual que é o seu ponto fraco e eu tenho que saber qual é o meu ponto forte, para que eu possa ganhar de você. Se eu estiver numa competição de basquete, de vôlei, de futebol, eu tenho que trabalhar em equipe. Todos nós temos que ter o mesmo objetivo. Para quê? Para ganhar o jogo. Então, essa é a razão de que nós temos o dever de falar, eu quero algo tangível. Se depende de você, você tem que fazer essa comparação. Aonde eu sou melhor que o meu adversário? E onde o meu adversário é melhor do que eu? Aí você consegue encaixar as pecinhas, né, no cubo, e você consegue chegar no seu objetivo. Outra coisa que também que deixa eu mandar um abraço pro Renato aqui, Renato, meu Sim, grande amigo sim. de mais de 20 anos a gente estudou no Senai junto. Adriano Senna, Legal, que é legal. da arte da guerra. Que legal. Também, Eu e vi que também entrou aqui o Roger, um grande amigo também. Seja é, bem-vindo, Roger. a Gra, Então, assim, a Gra também está aqui a Gra também tá aqui todo dia. E outra coisa, gente, que eu gostaria de trazer para reflexão aqui é o seguinte, é que todo grande projeto, né, Rê? Todo grande projeto, ele precisa de tempo para amadurecer. Oi, Carol, Caroline. exatamente. Todo grande projeto precisa de tempo para amadurecer, né? Perfeito. Eu Sim. costumo dizer que essa escalada do zero à gerência, ou do zero onde você quiser chegar profissionalmente, a gente tem que entender que é como se fosse uma maratona. Exato. É para ser percorrida por etapas. Não é uma corrida de 100 metros, onde você dá um pique, né, e chega logo. Não é uma maratona. Se você der um pique logo de largada, você não tem fôlego para percorrer a maratona, né, toda. Então, você tem que saber planejar quais são... primeiro vou fazer uma maratona, 42 quilômetros. Vou primeiro fazer 10 quilômetros, Sim, mais 10, né? E assim, e assim vai, por etapas. Entender que essa nossa jornada,
ela é uma jornada que tem que ser percorrida por etapas. E outra coisa, antes de dar a palavra, cada pessoa, cada profissional tem o seu tempo para percorrer essa jornada. Sim, Embora nós estejamos falando aqui decida rápido e haja rápido, né? Rapidez não tem a ver com pressa sim, não, e não. nem com precipitação, Exato. né? Então, haja rápido e escolha seu destino rápido é o seguinte: faça, porque você tem uma maratona para percorrer. E outra coisa, não se cobre tanto, né? Quando eu falo assim, não tenha pressa, não se cobre tanto. Ah, porque o meu colega do lado, ele já conquistou a gerência. O meu colega do lado já conquistou. Gente, não se compare, não fique se cobrando tanto por conta do seu Sim, colega sim, do lado, não é, Rê? perfeito. Concordo plenamente. E isso no mundo corporativo, falando também, a gente está falando das duas coisas, né? Precisa estar sempre estar alinhado com as equipes, Sem dúvida. com o seu líder, sabe? Você tem que ser claro, ele tem que ser claro com você. E às vezes uma dificuldade é uma questão de uma coisa mínima. É algo assim que você pode ter um, sabe? Fala, puxa, poderia ter feito assim. Então, essa comunicação, tá? Ela precisa existir. A gente não tem que ter medo de chefe, de líder. Os líderes têm que se aproximar de toda a equipe e conhecer um a um para saber que nesse autodesenvolvimento e nesse alto desempenho que ela está querendo e que ela tem um desejo de ser um gerente, ele vai saber por ele mesmo quem é que está realmente correndo atrás do seu planejamento, do seu sonho, das suas metas, né? Então eu costumo dizer que não existe campeão lá no pódio se ele não olhar para trás e ver o seu técnico, a sua nutricionista, o seu Ah, sem médico, dúvida. o seu mental coach. Então, todos eles fizeram parte da sua trajetória, todos eles fizeram parte da sua vitória, né? Então, eu costumo dizer que nós não trabalhamos sozinhos, nós não fazemos sucesso sozinhos. Sem dúvida. Eu sou mental coach e também sou life coach. Eu posso fazer sucesso sozinha se eu não tiver um coach? Coach é uma cliente ou um cliente. Eu não tenho como fazer um sucesso, Uhum. certo? Eu posso ser uma palestrante de alta performance? Posso. E como eu posso? Me desenvolvendo, me autoconhecendo, treinando, né? Então, tem aí uma gama de coisas para poder falar, sem tirar seu foco. Não, e a questão, eu queria trazer um outro ponto aqui, preparação. Preparação. Olhe bem para mim. Olhem bem para mim. Preparação. Eu costumo dizer o seguinte. Bom, vocês estão vendo aqui, né? Ao fundo tem instrumento musical. Quer dizer, aqui. Ao fundo tem instrumento musical aqui, né? E eu gosto muito de Sim, música. Eu gosto muito de música. E eu costumo dizer o seguinte: o músico precisa ensaiar, ele precisa se preparar para tocar. O isso. atleta, ele precisa se. O atleta e os atletas de alta performance de elites, muito mais. Eles precisam se preparar para uma Olimpíada, para um campeonato. Tá aí o Vinícius, que acabou de escrever top aqui, ó. E Ele é a gente, atleta também? atleta de jiu-jitsu. E, a, Legal. e aí, a gente, quando vai percorrer essa jornada do zero à gerência, nem sequer passa pela nossa cabeça a preparação. A gente vai com a cara e com a coragem. É verdade. A gente só quer, né? A Eu gente só só quero. quer. Eu A só gente só quero. quer. Eu quero, pronto, acabou. Mas e aí? Qual foi a sua preparação? Não é? Você consegue contar um pouco para nós do processo de preparação do atleta de
Sim, atleta de sim. Nós elite? temos técnicas para a gente poder preparar o atleta. Até coloquei aqui algumas, porque são Aham. várias, tá? São muitas, inúmeras, né? Mas aqui a gente consegue colocar ação de melhorias, né? Diárias. O que que ele está fazendo, o que que ele pode melhorar. A roda da performance, que é um do atleta. Eu vejo onde o atleta está se sabotando. O análise SWOT, onde ele é bom e onde Uhum. ele está errando, onde ele é ruim. Também, dentro da gerência, existe isso, no mundo corporativo existe isso, o análise SWOT, e dentro também dos atletas de alto rendimento também. Sabotadores é algo que a gente precisa fazer de 15 em 15 dias. Porque o atleta chega para a gente e fala assim: não, eu estou bem, estou ótimo, não tenho sabotagem nenhuma. Mas você pega ele na curva. Você tem como. E também colocar uma meta diária, né? Que é o mantra que a gente fala. Essa meta diária ele tem que passar para a gente para saber se realmente está sendo eficiente o nosso treinamento mental para chegar no resultado. E também tem uma sessão de crenças. Quais são as Aham. crenças desses atletas que impede ele acreditar nele mesmo? Às vezes vem aquela crença, não, mas eu não sou capaz. Porque eu tenho muitos atletas de 15 anos, 16 anos, né? E que vê pessoas assim, tem referências e fala, eu não vou chegar. Por que que você não vai chegar? Você só tem 15 anos. Você consegue. Você só não pode se sabotar e nem dizer Aham. assim, ah, eu tenho essa crença que eu acho que eu não vou chegar. Né? Então, isso são poucas das ferramentas que eu trouxe aqui para você, mas que elas são essenciais para um atleta acreditar que ele pode chegar ao topo. Caramba, você me fez pensar uma coisa agora, que é a questão da análise SWOT. Análise E, SWOT. a- e aí, na análise SWOT, diretoria, a maioria de vocês conhece, é você conseguir fazer o levantamento das suas forças, das suas oportunidades, né? E vamos colocar assim, das suas fraquezas e dos riscos que Das você suas vai ter, fraquezas. né? Das suas Exatamente. fraquezas. Então, é um levantamento de você conseguir fazer, você ter claro aquilo que você é forte e aquilo que você Que precisa melhorar, você tem aquilo que você dificuldade, vamos dizer tem, assim. tem, A gente vai tem, falar que é dific- fraco, mas tem um pouco tem, mais de dificuldade, né, Emerson? tem um pouco mais de dificuldade. E isso, muitas vezes, tem muitos profissionais que não fazem porque olhar para si e levantar aquilo que a gente tem dificuldade, muitas vezes dói. Dói Exato, dizer que a gente não é bom em alguma habilidade. exato. Dói. Mas para essa trajetória profissional que a gente busca, uma trajetória profissional de conquistas, é extremamente importante a gente, nessa trajetória, a gente olhar para nós, identificar onde a gente não tem tanta habilidade e procurar melhorar, Perfeito, né? Dependendo da área que você perfeito. tá. Eu, a minha estratégia, foi um pouco diferente dessa. A minha Tá, estratégia, sabe qual foi, Rê? Em algum momento eu fiz uma avaliação e falei, em que eu sou bom? perfeito. O que que faz meu coração, primeiro, o que que faz meu coração cantar, né? O que que faz meu coração cantar e eu faço de uma forma tão natural, entre aspas, porque você desenvolve isso, né? Em que Claro, cada vez que eu me desenvolver, eu vou conseguir ter mais, vou conseguir ser mais notado por conta dessa habilidade. Aí eu identifiquei isso e falei, ó, é aqui que eu vou, é aqui que eu vou, é aqui que eu vou. E aí fui identificando coisas que me atrapalhavam aqui, que são as fraquezas. E sim, aí eu fui, no longo da trajetória, eu fui corrigindo as fraquezas. Potencializei bem as forças, sim, fui corrigindo as fraquezas ao longo dessa trajetória. Mas fazer essa autoavaliação, é o que você chamou de autoconhecimento no começo, né? Ter esse, autoconhecimento. ter esse autoconhecimento te acelera e muito a sua trajetória. Nossa, te acelera e Não tenha muito. dúvida.
Porque dentro dessas ferramentas que a gente trabalha também, e depois que a gente identifica os pontos fortes e as fraquezas que o atleta tem, até crenças, a gente faz uma parte de visualização, né? Que é uma ferramenta de visualização. E essa visualização, normalmente, a gente quer saber como, quando e quem ele vai agradecer se ele chegar no pódio, Ah, tá? Todo atleta quer chegar no pódio. Todo atleta sonha com o cinturão, sonha com o seu troféu, sonha com a sua medalha. Ele é atleta, ele quer chegar no seu ponto forte, ele quer ser notado. E aí, meu amigo, quando ele se vê que ele fez tudo correto, que ele seguiu todas as técnicas, que ele seguiu todas as maneiras junto com o técnico, tendo disciplina, sabe? Ele vê que valeu a pena. Essa é a maior parte de você saber que o atleta pode se enxergar vencedor, sabendo que pode alcançar aquilo que ele quer, mas também que ele precisa ter essa disciplina. Se ele não tiver essa disciplina, nada acontece. olha Nada só, pode acontecer. olha só o que você falou, o Adriano Senna escreveu para nós aqui, ó. A É, medalha é conquistada nos treinos. Na isso aí. prova, só vamos buscá-la. Tá vendo? Forte, forte isso, hein? É fortíssimo, é fortíssimo. É Fortíssimo mesmo. exatamente isso. Depois que ele treinou, que ele está pronto, que ele fez tudo certo, teve o campeonato, meu, é obrigação dele trazer a medalha. Só buscar, Ele porque só ele já está fez. lá para trazer o que ele já sabe que foi feito. Por quê? Porque ele treinou. Eu vou até falar um negócio assim, muito, trazer algo de quando eu era adolescente. Aham. Eu sempre quis trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar muito cedo. E eu trabalhava, eu e minha irmã, inclusive, ela está aí nos vendo, trabalhava porque a gente queria ajudar a minha mãe. Meu pai é caminhoneiro, né? E ficava muitos dias fora, minha mãe costureira, dois irmãos menores. Nós queríamos trabalhar para poder ajudar. Meu pai, ele dizia o seguinte: eu quero que vocês estudem. Só estudar tá bom. Mas para a gente não bastava só estudar. Estudar já era uma coisa que eu gostava. Minha irmã também gostava. Por que não trabalhar? Por que não realizar aquilo? Então a gente fez com tanto empoderamento que através do nosso trabalho, mesmo muito nova, a gente pôde suprir algumas necessidades. E meu pai foi muito grato, porque muitas vezes ele não estava ali para poder nos acolher. E minha mãe também não tinha todo o potencial para poder suprir as nossas necessidades. Então eu digo assim, qual é o tamanho do seu sonho? O que você vislumbra para você, né? Então, se você tem um objetivo claro, não existe idade, não existe crença, porque isso era uma crença do meu pai. Eu quero que você estude depois que você terminar de estudar e você trabalhe. Era uma crença. Mas por que eu não podia trabalhar e estudar? Não é verdade? Então, vale isso como uma reflexão para a gente, né? Que nada é impossível, nada é impossível. É doído, é estressante, é muito jovem para poder conhecer esse mundo, mas faz você crescer de uma forma que você não tem noção. Quem tem um porquê suporta qualquer como. Exatamente. E aí eu falo, eu repito isso, parece uma matraca repetindo isso. Por quê? Ou por quem Nossa, eu você não vi faz? quem falou aqui. Eu adoro você, Regina. Eu não sei quem falou, eu não consigo aqui. Princesa Maísa. Oficial.princesa Maísa. Não sei se você conhece, mas é a Princesa Maísa. Um abraço para você, Princesa Ai. Maísa. Eu já sei quem é. Olha Linda. só, olha só, olha só. É claro que existem diversos fatores e a gente já vai falar sobre eles.
Sim, Existem diversos fatores que vão influenciar nessa tua trajetória, nessa sua jornada, nessa tua escalada, né? Do zero à gerência, do zero onde você queira chegar. Mas o que a gente está conversando aqui, o que a gente conversa nas outras lives, é a gente também focar naquilo que a gente tem controle, né? claro, O claro. atleta, e aí eu vou tomar a liberdade de falar de atleta, mas o atleta, Claro. ele não tem controle, por exemplo, se o campo vai estar esburacado, se vai ter buraco na pista, se vai ter, se ele vai derrapar, se vai ter hora na pista para quem pilota. Ele não tem controle sobre isso. Ele não tem controle sobre essas coisas. Mas aquilo que ele tem controle, que é se preparar muito bem, se motivar, estudar, né, Rê? Vão ter, Exato, persistir nos treinos. Aquilo que ele tem controle, ele exato, tem que fazer. exato, Porque exatamente. se chegar ali na hora, se tiver alguma coisa que está fora do teu controle, por exemplo, putz, Emerson, mas é difícil. Aqui, claro que vou abrir um parênteses aqui. Claro que não podemos confundir isso com autossabotador, hein, de vítima. Claro, claro, Mas nem sempre, nem sempre você tem espaço naquele ano para todo mundo da empresa crescer. E claro. por determinado momento você não cresceu naquele ano, mas você tem que estar consciente de que tudo que você podia fazer para conquistar seu espaço, você fez, Você fez, exatamente. né? E eu pegando esse gancho que você está falando, de atleta, que eu também faço isso com eles, e quando a gente entra numa organização, você entra numa empresa, você tem aquela listinha. Qual é a sua missão? Quais são os seus valores? Né? A gente tem isso, né? Sem dúvida. Missão, valores, né? Missão, valores como que é? E visão. Então, assim, qual é a sua missão? Qual é a sua visão? E quais são os seus valores? Isso serve para o atleta. Porque se ele não tiver uma missão, ele jamais vai ter a visão de que ele vai chegar no pódio. Se ele não tiver valores, que é ser disciplinado, manter o foco, né? Eu tenho que acordar às 4 da manhã, eu tenho que treinar. Ele tem que ser disciplinado. Então, essa questão da gente falar da missão e de todos Da os visão, valores que a gente valores. fez, isso faz a diferença. Porque muitas vezes eles não entendem, e aí você começa a explicar o porquê de toda essa trajetória. Se é essa a sua missão, se você quis ser jogador de futebol, o porquê que você quer ser jogador de futebol, né? Aonde você quer estar daqui 5 anos, como você falou, como jogador de futebol? Você quer ser um jogador de futebol brasileiro ou você quer ser um jogador de futebol internacional? Olha só, é tão importante. Os seus valores, os seus valores estão na sua educação, de como que você vai respeitar as pessoas, de como que você vai ter como seu técnico dando as suas orientações, não é verdade? Sem dúvida. A minha irmã está falando aqui o resumo do comprometimento. Com certeza, esse comprometimento tem que haver com certeza, né? Não tenha dúvida. E aí eu deslumbro com ele. E quando você chegar nesse seu objetivo, nessa sua trajetória, qual é a sua visão? É uma visão de que você é um vencedor? Ou é uma visão que você é um derrotado, que você desistiu no meio do caminho, que você não se empenhou, que você não se dedicou? Então, é dessa forma que a gente tem que trazer para nós, para o nosso desenvolvimento, né? Dentro de empresa, no que você quiser. Missão, visão e valores, são premissas, São né? Que eu premissas. trouxe isso para o coach, tá? Eu São trouxe isso para o premissas. coach.
são São premissas, premissas na nossa vida. sem dúvida. Olha a aula que nós estamos recebendo aqui. Quero É só um voltar, pouquinho. quero voltar nessa questão do ambiente. Quero voltar nessa questão do ambiente. Vamos lá. Para acelerar o nosso desenvolvimento profissional, para acelerar a nossa escalada, né? Então, Espera um pouquinho que deu uma cortada, se você puder repetir. Deu uma cortada. para a gente acelerar, para chegar mais rápido no nosso objetivo, né? Muitas Tá, vezes, a gente falou sobre a questão de definir um destino. A gente sim, falou sobre entrar em ação. perfeito. Aí a pessoa definiu o destino e entrou em ação. Só que tem um outro item que eu acho extremamente importante, que eu acho que é por isso. Vou te falar que esse é um dos meus pontos fortes, Regina. Tá, Saber ler o ambiente. O ambiente, o ambiente vai te dar ferramentas ou vai te dar uma visão para saber se você está indo no caminho certo ou não. perfeito. O ambiente ele vai te dar sinais para você ir na sua direção certa ou se você está indo para o caminho errado, você está andando em círculo. E muita gente não consegue ler o ambiente, ter a cuidado sensorial para entender o que está acontecendo dentro Exatamente. da sua trajetória, né? Aí entra a psicologia positiva, né? Olha a psicologia positiva. Se você notar algo, né, à sua volta, algo no ambiente que não condiz com aquilo que você tem como objetivo, né, que você tem como trajetória, ela fica insignificante. E aí, você tem que ter a notoriedade e a Uhum. clareza de dizer assim: o que eu posso fazer de diferente para que isso possa mudar? É isso. Exatamente isso, que é um pouco do que a gente falava ontem, né? É, Que a gente tem que ter. Quer dizer, a gente não tem que ter nada, né? Assim, mas é só a minha forma de falar. A gente tem que ter nada, a mas gente a tem. minha. A minha por exemplo, a Adriana falou aqui, ó, exemplifica, né? Exemplifica. Por exemplo, Adriana, imagina que você tá dentro de uma empresa. Você nunca recebeu um elogio do seu chefe. Uma pessoa de outra área nunca falou de você para uma outra pessoa. As pessoas que decidem nunca ouviram falar no seu nome. Você nunca participou de projetos que fazem parte do planejamento estratégico da empresa. Você nunca é Exato. recomendada para ser funcionário do mês, entre aspas, tá? Você nunca é convidado para os eventos importantes dentro da empresa. Será que depois de tudo isso é a empresa que está errada? E aqui eu não tô aqui para puxar saco de empresa nenhuma, tá? Não, claro que não. Você está exemplificando, você está falando Exemplificando. Agora, exatamente o que acontece. por exemplo, por exemplo, imagina o seguinte: você é convidado pelo teu gestor para participar de um projeto importante da empresa. Não estou falando em ganhar aumento aqui, hein, gente? É convidado para participar de um projeto importante. Quando ele vai almoçar com o diretor da empresa, ele te convida para ir junto. O, o, o cliente ou fornecedor te manda e-mail te elogiando, ou manda e-mail te elogiando pro seu chefe. Os teus amigos te reconhecem como uma referência. Aí você não recebeu um aumento. Vamos colocar assim, indo direto ao ponto. Sim, Cara, descansa, fica na paz, porque o ambiente ele já te deu subsídio para dizer o seguinte: está próximo, está perto, você está no caminho, exato, você está no caminho, não desista, né? exato. Não foi dessa vez, mas pode ser da próxima. Mas essa leitura do ambiente, ela é essencial para que você continue na trajetória correta.
ou se você está fazendo uma série porque a gente é o que eu não me lembro agora se foi a Dani Taminato, acho que foi a Dani Taminato que falou isso na live de quarta-feira, de quinta. É ação e reação. Sim, Cada ação tua gera uma reação do ambiente. A gente joga a ação, só que a gente muitas vezes não presta atenção no retorno e joga outra ação. exato. Não presta atenção no retorno, joga outra ação, não presta atenção no retorno. Cara, quanto mais escuta ativa você tiver, visão periférica você tiver, para prestar atenção naquilo no retorno que o ambiente te dá, mais fácil para você chegar E mais rápido no Emerson, seu. exatamente. Eu vou completar aqui a sua fala, que é muito importante, que muitas vezes o colaborador não faz. Perguntar. Não chegar à pessoa, ao líder, ao chefe. Pergunte. Não sei? Pergunte. Olha, eu dei uma tarefa para você. Todos estão cientes? Todos. Tem pessoas que não têm o hábito de perguntar. E aí cai naquela de falar, poxa, mas por que não perguntou? E outra coisa que teve alguém que colocou aqui, quem não é visto não é lembrado. Essa é uma frase que eu falo constantemente. Quem não é visto não é lembrado. Então, desde o faxineiro ao diretor, se apresente. Fale quem você é. Fale de que setor você é. Sabe? E isso faz com que você crie uma empatia. Ele vai lembrar de você, porque você chegou até ele. Não é porque é sabe, um cargo mais superior que você não pode falar com essa pessoa. Você é tão gente quanto ele. Mas ele precisa, e as pessoas precisam te ver diferente. E ver diferente não é plantar bananeira, não é ir lá de, sabe? Não é nada disso. Ver diferente são atitudes. Como você trata o seu colaborador, o seu colega de trabalho, como que você trata o seu cliente, o que o seu cliente vai falar de você. Às vezes, pode dizer que você não esteja tão bem e você esteja tão próximo do teu cliente que você tem tanta liberdade que esse cliente vai falar para você, o que aconteceu hoje? Você está diferente. Então é isso, é ser transparente e seja onde for. Seja transparente, seja verdadeiro. Não sabe? Pergunte. Sabe? Eu acho que é essa a cereja do bolo, né? De você fazer um resultado eficaz. É você ser humilde e saber que se você não for visto, você não vai ser lembrado. Regina, vou te pegar no contrapé agora. Ai, meu Deus! Vou te pegar no contrapé. Se você tivesse que dar uma dica, um conselho para Regina, lá do começo da carreira, depois de tudo que você passou, experiências, se você tivesse que dar uma dica para Regina lá do começo da carreira, que dica que No você começo. daria? Caramba! Olha que isso agora é a mais difícil! Oh, meu Deus do céu! Eu iria dizer para você, até por uma história que eu tive de estar muitos anos fora do mercado. Então, eu só vou falar uma coisa para você. Eu queria tudo para ontem. Eu me preparei, mas eu queria tudo para ontem. Então, o que faltou para a Regina, no começo da carreira dela, foi planejamento. Caramba. E quando eu pude perceber que esse planejamento estava faltando na minha vida, eu comecei a virar o jogo. Uhum. Eu trabalhei numa multinacional, eu comecei como demonstradora do Chester. Já até as pessoas sabem, pode ser que tenha alguém vendo aqui. E eu iria concorrer a um cargo de vendedora, trainee. Eu coloquei na minha cabeça que eu iria ser a vendedora, concorrendo com mais de 30 mulheres.
E sabe o que aconteceu, Emerson? Eu levei um diferencial. Porque aí, no comecinho da carreira lá atrás, eu não me planejei. Só que aí eu já estava com Aham. o meu mindset mudado. O que eu fiz? Eu me preparei com algo diferente, de que todas tinham. E eu fui a primeira vendedora mulher na Baixada Santista da Perdigão. Fui contratada depois de 30 mulheres, pelo diferencial. Aí você vai me dizer, como você conseguiu isso? Um supervisor em oculto esteve no ponto de vendas, levando todas as marcas da concorrente, e eu não falei mal da marca do concorrente, eu só Ah, falei do meu diferencial, porque eu me planejei. E ele fez a seguinte pergunta para mim: mas me diz uma coisa, como que você sabe de tudo isso? Eu falei, eu pesquisei, eu procurei saber. Então, esse foi o diferencial da Regina do início da carreira dela, o planejamento. E sem planejamento, de fato, nós não podemos chegar em lugar nenhum. Hoje eu sei que eu posso ser uma mental coach dos meus atletas, planejando e fazendo eles estar aonde eles querem chegar. Planejando. planejamento. Na verdade, essa é a palavra que eu mais gosto. De, de quase. Eu não tinha o conhecimento, né? Eu não tinha o conhecimento, mas eu pude aprender muito. Muito, Emerson, muito, muito. Aliás, eu já estou escrevendo meu livro, que é uma Ah, história que vai ser impactante para muitas pessoas e vai ser de grande importância para que elas tomem coragem, porque nada é impossível nessa vida. Nada. Tudo você pode. Basta você crer. E basta você saber o porquê você quer chegar. Qual é o seu porquê? Não qual é é? o seu porquê? E aí, sabe que eu tinha a última coisa para falar aqui para a turma? Sim. Acho que eu vou usar esse minutinho para falar, juntando um pouco, Ah, juntando um pouco o que você falou da Regina no começo da carreira, depois ela com a evolução da Regina e com um pouco do que a gente ouviu ontem. E além de tudo, para você acelerar esse processo ou refletir por que esse processo está demorando para você, talvez o que te falte é flexibilidade para mudar os seus comportamentos. exatamente. Flexibilidade. Você definiu seu destino bem. Você agiu rápido. Você entendeu o ambiente. Mas depois que você entendeu o ambiente, tem um negócio muito importante, que é você ter flexibilidade para mudar o comportamento. Porque muitas vezes esse comportamento é um padrão sabotador. Ah, Sim, eu sou muito autocrítico. Eu sou muito controlador. Eu sou muito, né? E aí, ontem nós falamos sobre sobre os 10 sabotadores. Entender o ambiente e ter flexibilidade para mudar o seu comportamento. Porque muitas vezes é aquilo, gente, é igual, nós temos que ser igual água, né? A gente vai mudando o nosso a água, o que acontece com o rio. No é, obstáculo, ele não para no obstáculo. Ele vai perfeito. contornando o obstáculo, vai Sim, mudando a tua forma. Ele vai, ó, a água, ela vai mudando a forma dela, ela vai se adaptando. Cara, a água você colocou no copo, ela muda para a forma do copo. Colocou numa piscina, ela muda para a forma da piscina. Como já diria, como que é o... Agora eu esqueci o nome dele, aquele atleta de MMA que ganhou tudo, Anderson Silva, né? Anderson Silva. Como Sim, água. Como água. Tem um texto dele maravilhoso, um vídeo dele maravilhoso que fala como água. Que é sim. como ele foi se adaptando, como ele foi se moldando, porque ele luta vários esportes. Ele é atleta de vários esportes de luta. Então ele falou que ele foi se adaptando para chegar cada vez mais em alta performance dentro do É esporte que ele isso luta, aí. que é a questão do E MMA, né?
exatamente. E Eu acho assim, que... é, Hã? atletas, ele tem uma vida curta e ele sempre precisa se reinventar. E só para deixar aqui registrado, eu vejo muito o MMA, o UFC. O Minotauro hoje, gente, vai ser um dos maiores palestrantes que eu já vi na vida. O Minotauro não está mais lutando. Mas o que, que ele pôde fazer com toda a experiência dele? Palestrar. Então, eu quero deixar uma frase bem forte, impactante aqui. Seja resiliente sempre. Acredita que tudo pode naquele que fortalece. E com essa frase, eu não tenho mais o que completar. Temos uma live. Regina, eu Eu só tenho a agradeço. agradecer. Eu só tenho a agradecer ao seu tempo, a sua gentileza, a sua disponibilidade, a tua amizade. Só tenho a Obrigada. agradecer por você fazer parte disso. Obrigado por estar aqui com a gente, trocando essa ideia e trazendo essa tua experiência do coach, master coach, atleta de elite, da vida e tudo mais. E tudo Obrigado, viu? mais, né? Eu que agradeço de coração mesmo o convite. Foi assim uma live super produtiva, foi uma empatia gostosa, foi assim um bate-papo. A gente faz tantas reformulações de resposta que o que é legal de live é fluir do jeito que flui, assim, sabe? Porque essa é a nossa experiência de vida, é a Sim. nossa história. E a nossa história não tem ninguém que possa contar, a não ser nós mesmos, né? Então, vamos nos ajudar. E logo mais eu estou convidando vocês para um congresso de atletas de elite, que vai estar aí um monte de atletas de elite, um monte de mental coach. Estamos aí em 30 pessoas. E a minha chamada é mudança de mindset, Uh, inteligência emocional. estaremos lá. Regina, Eu estarei obrigado. avisando deles. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos que participaram mais uma vez. Help, Gra, Cosme, Caroline, Thalita. Vixe, tem um monte de gente aqui, ó. E eu Igor, agradeço todo mundo, gente, Adriano, todos, todos. Jéssica, Andrezinho, Silvia. E amanhã? Agradeço a minha irmã também, que esteve aqui. Agradeço todos os seus seguidores. Foi um carinho enorme estar aqui, poder contribuir. Espero que tenha feito, tenha tocado algo no coração de vocês, mas foi realmente de coração e fico muito grata por vocês estar aqui com a gente até agora, tá? Gratidão mesmo, uma ótima noite para vocês e todos fiquem bem. Já Obrigada, deu. Emerson. Já deu certo. Já deu.